Olá, o meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de percebermos o que diz São Tomás. Não o que eu gostaria que ele dissesse, mas o que ele diz. Temos mais um episódio de Tomás o Mestre, continuamos com as 24 teses tomistas e passamos agora, depois da introdução do último episódio, à primeira tese. Eis o que diz a primeira tese. A potência e o ato dividem o ente de tal modo que tudo o que é ou será ato puro ou composto necessariamente de potência e ato como princípios primeiros e intrínsecos. Fim de citação. São muitas palavras. A potência e o ato dividem o ente de tal modo que... Já vemos o quê? O que é que quer dizer ente? Que é dividido por potência e ato. Então, presidente é aquele que preside. Estudante é aquele que estuda. Docente é aquele que doce, que em latim seria ensinar. Discente é aquele que diz-se, que em latim seria discipular, estudar. Todos esses entes que nós encontramos na língua portuguesa são particípios presentes. Amante é aquele que ama. Amado é a coisa amada. Presidido é aquele que é presidido, aquele sobre o qual alguém preside. O presidente é aquele que exerce a ação de presidir. Portanto, é um particípio ativo, aquele que faz esta coisa. Ente é o particípio presente ativo do verbo ser. Um ente é aquele que é. A palavra pode parecer estranha, mas era como se eu dissesse o sentante. E nós percebemos, embora a palavra não exista, seria aquele que senta. O comente é aquele que come. Okay? O bebente é aquele que bebe. Nós até podemos tentar inventar estas palavras, mas a palavra ente existe, os filósofos usam, dá origem a entidade, é aquele que é. Um ente é aquele que é. Então, diz esta primeira tese. Tudo o que é, todos os entes estão divididos em potência e ato. O que é a potência? O que é o ato, primeiro? O ato é aquilo que é. Portanto, eu estou sentado em ato, eu estou a falar em ato, eu estou vestido em ato. Uma bola pinchona vermelha é vermelha em ato, é uma bola em ato, tem uma forma esférica em ato, todas essas coisas em ato. Eu neste momento estou a falar em ato. Ainda agora estava calado em ato. Okay? Portanto, há coisas que são, digamos, essenciais a mim, eu sou um ser humano em ato. Há coisas que não são, podem perfeitamente mudar, eu estou sentado em ato. Mas tudo isso é atualmente. Atualmente é atual, é verdade, em ato. É isso que é o ato. Portanto, aquilo que existe, digamos assim, é ato. Potência opõe-se a ato. Potência está tudo aquilo que ainda não é, mas pode ser. Se calhar nunca vai ser, mas pode ser. Por exemplo, eu posso me pôr a pé, eu posso tirar a roupa, eu posso perder o meu cabelo. Podem me matar, e portanto isto aqui, que agora é um ser humano em ato, vai deixar de ser um ser humano. O que é que isso significa? Todas estas coisas são em potência. Em potência eu estou em pé, em potência isto é um cadáver, em potência eu vou deixar de ter, eu não tenho cabelo, etc, etc, etc. Aquela bola vermelha pinchona, em potência foi derretida e portanto já não pincha. Em potência eu pintei, passou a ser azul. Todas estas coisas. Ato, potência. Potência não significa qualquer coisa que hipoteticamente possa ser. Significa aquilo que, de facto, aquela coisa pode ser. Ou seja, não é só uma tautologia, uma brincadeira de palavras. Pode ser, então é em potência. Não, significa que eu, esta coisa aqui, é constituída de tal maneira, aqui e agora, é constituída de tal maneira que se pode levantar. A cadeira onde eu estou sentado não está a pé em potência, porque ela não se pode levantar.
Okay? Portanto, é uma declaração da constituição da coisa. Constituição metafísica da coisa. Eu estou a pé em potência. Em potência eu estou a pé. Porquê? Porque agora mesmo eu sou constituído de tal maneira que tenho a capacidade, a potência, de passar a estar em pé. Isto pode ser um cadáver, porque isto é de tal maneira que se pode tornar um cadáver. Esta folha é uma folha em ato, mas é cinza em potência, porque é de tal maneira que se pode tornar cinzas. O vidro dos meus óculos não é de tal maneira que se possa tornar cinzas, portanto não é cinzas em potência. Okay? Então, a potência e o ato dividem o ente, todo o ente, de tal modo que tudo o que é, todos os entes, ou são ato puro, são só ato, só tem ato, não tem potência nenhuma, ou é composto necessariamente de potência e ato. Ou seja, podem existir coisas que são ato puro, existe uma coisa, um ser, um ente que é ato puro, é Deus, mas não podem existir coisas que são potência pura. Não podem. Pode haver ato puro, não pode haver potência pura. Okay? E isso já estamos a ver uma dissimetria ou uma assimetria entre potência e ato. Porquê é que uma coisa pode ser ato puro? Porque significa que tudo aquilo que ela poderia, em hipótese ser, ela já é. Ela já é perfeita, já é completa, já é infinita e, portanto, não pode ser outra coisa para além daquilo que é. Seria Deus. Mas uma coisa não pode ser potência pura, porque se ela não tem nenhum ato, então ela não é. Ela não existe. Então, uma coisa, para existir, tem de ter ato. Se tiver potência, então é composto de ato e potência. Se não tiver potência, dizemos que é ato puro. Tal como o ouro, se não tiver misturado com mais nenhum metal, dizemos que é ouro puro. Ouro apenas. Ato apenas. Então, todas as coisas, tirando o que for ato puro, que é só Deus, vamos ver na próxima tese, na segunda tese, só pode haver uma coisa que seja ato puro. Tirando isso, todas as coisas, eu, a minha roupa, este armário, estes livros, esta imagem aqui bonita de São Tomás de Aquino, todas essas coisas são um composto de potência e ato. Todas elas existem, são ato, e existem de tal maneira, de determinada maneira, têm um determinado ato que lhes permite determinadas potências. Todas as coisas, tirando o ato puro, são compostas de potência e de ato. Não é que agora temos três coisas. A imagem de São Tomás, o ato e a potência. Não. Dizer que aquela imagem de São Tomás ali atrás existe, significa dizer que existe um ato, de tal maneira que tem uma série de características, nós damos-lhe o nome imagem, estátua de São Tomás de Aquino. Existe um ato que, por ser esse ato, tem uma determinada série de potências. O que é que significa por ser esse ato? Significa, como eu disse há pouco, isto pode tornar-se um monte de cinzas, isto é cinzas em potência, o vidro dos meus óculos não é cinzas em potência. Portanto, por ter um determinado ato, tem uma determinada série de potencialidades. A potência e o ato dividem o ente de tal modo que tudo o que é ou será ato puro ou composto necessariamente de potência e ato. E acrescenta a tese como princípios primeiros e intrínsecos. Um princípio é o quê? É algo a partir do qual uma coisa se dá. Temos uma corrida, temos o princípio da corrida, a partir do qual ela se dá. Mas também falámos de princípios explicativos. E é isto aqui o caso. Eu, para saber qual é que é o princípio daquela imagem de São Tomás, eu precisaria de saber quem é que a fez. Isso é um princípio primeiro de onde a coisa veio. Mas não é um princípio intrínseco, é um princípio extrínseco. Quem o fez, a intenção com que o fez, provavelmente aumentar a devoção dos fiéis, todas essas coisas são extrínsecas, são um princípio. É daí que veio aquela imagem, mas são extrínsecas. O que é que seria um princípio intrínseco? Aquela imagem de São Tomás tem uma determinada forma geométrica, tem uma determinada cor, tem uma determinada textura. Tudo isso são princípios explicativos que me ajudam a explicar o que é aquilo
porque é que aquilo existe, como é que aquilo existe. Também é feito de um determinado material, vamos imaginar que seja madeira. Não, acho que não, mas vamos imaginar. Isso também é um princípio. Todos estes princípios são intrínsecos. Mas estes princípios, que são intrínsecos, não são primeiros ou primários. Estes princípios são, nós dizemos em geral secundários, mas na verdade são terciários, quaternários, etc. Estão no grau de explicação, né, da fundamentalidade daquela explicação, do quão aquela explicação é basilar, primeira, estão num grau mais abaixo. Os princípios intrínsecos e primeiros são o ato e a potência. Ou seja, o ato e a potência são primeiros, eles não podem ser reduzidos a mais nada. Porque eu vou dizer, aquilo é feito de madeira, isso é um princípio intrínseco. Mas a madeira é feita de A, B e C. E A, B e C são feitos de C, D, E. Okay? Portanto, a madeira claramente não é um princípio primeiro. O ato e a potência são os princípios primeiros e intrínsecos de todas as coisas, para além de o ato puro, que é Deus. Princípios intrínsecos. Portanto, qual é que é o princípio intrínseco daquela imagem de Santo Tomás? Qual é que é o princípio intrínseco do meu ser? Qual é que é o princípio intrínseco destas folhas de papel? Ato. Elas são, elas existem, elas são alguma coisa, são de determinada maneira, havemos de falar da essência, são e podem ser outra coisa. Elas agora são de tal maneira que podem ser outras coisas. Muito obrigado. Isto foi mais um episódio do Paleotomista, São Tomás, o Mestre, e até à próxima.